Boa noite, amigos da Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, em Estela Maris, Salvador. Maravilha poder estar aqui novamente, trazendo um pouquinho de reflexão. Eu me chamo Danilo Cruz e sou trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, na Pituba, também em Salvador. Convido agora para que a gente possa fazer, como introdução, um momento de oração. Senhor Jesus, inspira-nos neste instante para buscarmos o significado das nossas vidas. Que a tua amorosidade possa ser por nós percebida, visto ser ela incessante. Que as tuas bênçãos possam ser espalhadas por nossas mãos e que a tua esperança possa brilhar nos nossos olhos. Que assim seja. Maravilha! Vamos agora falar um pouquinho sobre o quê? Sobre Maria Madalena. Olha que tema interessante, né? Que tema enriquecedor para a gente aprender, para saber um pouquinho a respeito dessa figura central na história do cristianismo primitivo, esse personagem ímpar que, sem dúvida alguma, nos inspira ainda hoje. Existe muita controvérsia ao redor do nome de Maria Madalena e, por isso, eu trago algumas leituras, alguma pesquisa que eu faço justamente nesse momento, a fim de nos enriquecer e de nos inspirar na nossa jornada. Então eu começo com uma leitura de um texto que eu acho que vale muito a pena para a nossa reflexão. Um texto de um livro maravilhoso de Khalil Gibran, que não é um texto espírita, mas sem dúvida alguma dotado de uma poética tão ímpar e tão maravilhosa que vai nos trazer o clima mental necessário para explorarmos a simbologia dessa figura tão maravilhosa da doutrina de Jesus. Vamos lá. O livro Jesus, o Filho do Homem, de Khalil Gibran, traz narrativas interessantes porque Khalil Gibran, quando as escreve, ele tenta colocar-se no lugar de quem ele está tentando descrever. Então, ele usa um eu lírico de acordo com os diversos personagens que aborda. Ele traz a visão que supostamente Simão Pedro teria a respeito de Jesus, João Evangelista, João Batista, Simão Cirineu e inúmeras personagens dessa história tão ímpar que é a história do Cristo. E não é diferente com a figura de Maria Madalena, que também é bom lembrar para a gente entender o texto, era chamada de Miriam de Migdel. O que é Migdel? É o nome da cidade dela, Magdala, como a gente traduziu para o português, que é o Migdel. Na verdade, é uma pequena vila que fica na margem oeste do lago de Tiberíades, o lago de Genezaré, próximo à cidade de Tiberíades. É um lugar bastante piscoso, bastante agradável, aprazível, visitado por diversos personagens históricos que, sem dúvida alguma, vão trazer uma visão de que Magdala, ou Migdel, é um lugar que merece ser notado, não apenas pela figura ímpar que é a sua filha mais famosa, né? Que é Maria, Miriam, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse nome dela, né? Para a gente voltar. Então, o que é que Maria de Magdala falaria sobre o seu primeiro contato sobre Jesus? Khalil Gibran, tentando pescar essa emoção, ele descreve com as seguintes palavras: era o mês de junho, quando o vi pela primeira vez. Ele caminhava no campo de trigo, quando passei com minhas criadas. Ele estava só.
O ritmo de seus passos era diferente do caminhar dos outros homens, e os movimentos de seu corpo em nada se assemelhavam aos que vira antes. Os homens não calcam a terra daquela maneira, e mesmo agora não sei se ele caminhava depressa ou lentamente. Minhas criadas apontaram o dedo para ele e cochicharam entre si. Eu sustei meus passos por um momento e levantei minha mão para saudá-lo, mas ele não olhou para mim. E eu o odiei. Senti-me repelida para dentro de mim mesma e tive tanto frio como se estivesse em um monte de neve. Eu tremia. Naquela noite eu o vi em meus sonhos. Mais tarde, elas me disseram que eu gritava durante o sono e me agitava na cama. Era o mês de agosto quando o vi novamente pela minha janela. Estava sentado à sombra do cipreste no meu jardim e estava tão imóvel como se tivesse sido entalhado na pedra, como as estátuas de Antioquia e de outras cidades do norte. Minha escrava, a egípcia, veio até mim e disse: aquele homem está aqui de novo, está sentado ali em vosso jardim. Olhei para ele e minha alma estremeceu dentro de mim, pois ele era belo. Seu corpo era singular e cada parte parecia amar as outras partes. Então eu me vesti com minhas roupas de damasco, saí de casa e fui ter com ele. Terá sido minha solidão ou sua fragrância que me levaram até ele? Foi uma fome em meus olhos que desejavam a beleza, ou foi a sua beleza que procurou a luz de meus olhos? Ainda hoje não sei. Caminhei para ele com minhas roupas perfumadas e com minha sandália dourada, a mesma sandália que o capitão romano me dera. E quando o alcancei, eu disse: bom dia para ti. Bom dia, Miriam, disse ele. E seus olhos de noite me viram como nenhum homem jamais me vira. E de repente me senti como se estivesse nua e senti vergonha. Todavia, ele só me dissera bom dia. E então eu lhe disse: não queres entrar em minha casa? E ele disse: não, já estou na tua casa? Eu não sabia então o significado daquelas palavras, mas agora eu sei. Eu disse: não queres dividir o vinho e o pão comigo? E ele disse: sim, Miriam, mas não agora. Não agora, não agora, ele disse. E a voz do mar estava nestas duas palavras, e a voz do vento e das árvores. E quando ele mas disse, a vida falou à morte. Pois creia, meu amigo, eu estava morta. Eu era uma mulher que se tinha divorciado de sua alma. Vivia eu separada deste eu, que agora vês. Eu pertencia a todos os homens e a nenhum. Eles me chamavam de prostituta, uma mulher possuída por 7 demônios. Eu era amaldiçoada e era invejada. Mas quando seus olhos de aurora fitaram os meus olhos, todas as estrelas da minha noite desvaneceram e eu me tornei Miriam. Só Miriam. Uma mulher perdida para a terra que conhecera, que encontrava a si mesma em outros lugares. E novamente eu lhe disse: venha até minha casa dividir o vinho e o pão comigo. Ele disse: por que me convidas para ser teu hóspede? E eu disse:
Eu te convido para que entres em minha casa. E tudo em mim que era terra e tudo em mim que era céu clamava por ele. Então ele olhou para mim, o meio-dia dos seus olhos estava sobre mim e disse: Tens muitos amantes, e todavia só eu te amo. Os outros homens amam a si mesmos em tua intimidade. Eu amo-te por ti mesma. Outros homens veem em ti a beleza que desvanecerá mais cedo que seus próprios anos. Mas eu vejo em ti a beleza que não desvanecerá, e que, no outono dos teus dias, não receará olhar-se no espelho e não será ofendida. Só eu amo o que é invisível em ti. Então ele disse em voz baixa: Vá agora. Se este cipreste é teu, e não quiseres que me sente à sua sombra, eu irei embora. E eu gritei para ele e disse: Mestre, venha à minha casa. Tenho incenso para queimar para ti, e uma bacia de prata para teus pés. Tu és um estranho e todavia não és um estranho. Rogo-te, vem à minha casa. Então ele se levantou e olhou para mim, como as estações devem olhar para os campos. Sorriu e novamente disse: Todos os homens te amam por eles mesmos. Eu te amo por ti mesma. Em seguida saiu caminhando. Mas nenhum outro homem jamais caminhou como ele caminhava. Seria uma brisa surgida no meu jardim, soprando para o leste? Ou seria uma tempestade que veio a sacudir tudo até as fundações? Eu não sabia. Mas nesse dia em que o oceano de seus olhos matou o dragão que havia em mim, eu me tornei uma mulher. Me tornei Miriam. Miriam de Migdel. Eu faço questão de iniciar minha fala com essa leitura justamente porque ela toca profundamente. Ela cria a ambiência para que a gente compreenda como essa figura se viu completamente envolvida pela doçura do divino Rabi da Galileia. É uma figura ímpar porque teve uma grande transformação na sua existência, apesar de toda a controvérsia que ainda há com seu nome. Mais à frente, Khalil Gibran faz mais um capítulo, são 3 ao todo, e eu vou me deter apenas nesse segundo, trazendo uma fala de Maria de Magdala agora já convertida. Porque o primeiro texto é sobre ela encontrando Jesus pela primeira vez. O segundo texto é sobre ela já conhecendo Jesus, se tornando sua discípula. E o terceiro texto é 30 anos depois que Jesus se foi. Então, nesse segundo texto, que é bem breve, bem menor do que o primeiro, ela diz o seguinte: Sua boca era como o coração de uma romã, e as sombras de seus olhos eram profundas. E ele era amável como um homem consciente de sua própria força. Em meus sonhos, eu via os reis da terra cheios de receio em sua presença. Eu falaria de sua face, mas como fazê-lo? Era como uma noite sem trevas, e como um dia sem o ruído do dia. Era um rosto triste, mas também um rosto alegre. Lembro muito bem certa vez em que ele ergueu sua mão para o céu e seus dedos abertos eram como os ramos de um umeiro. E lembro-me dele medindo o crepúsculo com seus passos. Ele não caminhava. Ele mesmo era uma estrada sobre a estrada.
assim como uma nuvem sobre a terra que desce para refrescá-la. Mas quando fiquei diante dele e lhe falei, ele era um homem e sua face era poderosa de se ver. Então ele me disse: Que queres, Miriam? Eu não lhe respondi, mas minhas asas envolveram meu segredo e senti-me aquecida. E como não mais podia suportar sua luz, voltei-me e fui embora, mas não envergonhada, estava apenas acanhada e queria ficar só, com seus dedos a tanger as cordas do meu coração. É um texto lindíssimo, por isso eu faço questão de trazer, né? Porque eu acho que, sem dúvida alguma, Khalil Gibran foi inspirado a escrever esses textos, né? Os textos dele são maravilhosos, esse livro em especial me toca profundamente. Mas vamos a ela. O que a gente sabe a respeito dela mesmo? Bom, na Bíblia inteira, e aqui eu estou trazendo a tradução King James, né? Que é uma tradução que eu considero bastante confiável. Na Bíblia inteira só existem 12 versículos onde a gente vê o nome de Maria Madalena. 12 versículos apenas. Olha que interessante isso. Só 12 citam Madalena. Ela, quando a gente vai ler esses 12 versículos, a gente percebe que ela era uma mulher extremamente independente, uma mulher de posses, uma mulher rica, né? Uma mulher que, quando conhece Jesus, se torna uma discípula dedicada. É uma discípula que se tornou tão fiel que é o verdadeiro arquétipo da fidelidade a Jesus. Porque ela foi fiel até o Gólgota. Ela se manteve ali, no pé da cruz, ela estava ali, junto com as outras pessoas que ali estavam. Mas ela realmente seguiu ele até o fim. E aí a gente vai ver, uma coisa que é interessante é que as mulheres do Novo Testamento são citadas de acordo com o relacionamento que tem com os homens. E ela não é citada dessa forma. Por exemplo, Joana de Cusa, Maria de Cleófas, né? Tem sempre uma fala, ou seja, ela era solteira, isso fica claro, né? Porque ela não é relacionada a nenhum homem. Não tem um homem específico que designa ela. Outra coisa que também é importante que a gente vê nos textos bíblicos é que dela foram expulsos, o texto bíblico fala dessa forma, 7 obsessores, 7 daimons, pegando a tradução do grego, que seriam espíritos, né? 7 espíritos, que as pessoas traduzem como demônios, 7 demônios. Pois a gente que é espírita sabe que não existe demônio nesse sentido, né? São espíritos, são homens desencarnados que ainda jazem na sua própria ignorância. Pois bem, aí é que a gente vai ver, também existe um símbolo nisso aí. O número 7 muitas vezes é usado nos evangelhos para designar uma quantidade grande, muitos espíritos. Às vezes o 7 não é um número exato, o número 7 mesmo, quer dizer muitos. Como Pedro pergunta, será até 7 vezes, Senhor, que devo perdoar? E aí Jesus diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus não estava dizendo que era 490 vezes que você tem que perdoar. Ele estava dizendo que era muitas, muitas mesmo. Então, nesse sentido, é de que eram muitos. E a gente vai ver que Maria era tão fiel a Jesus, tão dedicada, tão devota, que inclusive é um grande símbolo da cristandade, né? A gente encontra essa informação lá na Revista Espírita de junho de 1864, em um texto do senhor Renan, quando ele fala justamente disso, do fato de que ela se tornou uma espécie de arquétipo da fidelidade ao Cristo, que estava ali com Jesus até a sua morte posterior, né? Porque ele, quando volta, se apresenta em primeiro lugar a ela. Não era à toa. Havia algo de especial aí nessa circunstância, né? Provavelmente ela era muito rica,
É bom a gente lembrar isso, como eu já disse. Esteve presente na crucificação, na ressurreição, jamais abandonou Jesus. O nome Miriam, que era a forma aramaica de falar o nome Maria, que é a forma grega, né? Miriam significa, tem vários significados, se a gente for procurar, a gente vai ver várias significações, como, por exemplo, senhora soberana, uma senhora que traria, digamos que, uma grande influência, o que ela era, sem dúvida alguma, né? Algumas traduções colocam como vidente, e outras traduções que eu acho bem interessante a gente focar nessa, justamente porque se afigura bem com a personalidade tanto de Maria de Nazaré quanto da própria Maria de Magdala, que é a palavra Miriam, tem a ver com mar de amargura. Olha aí que interessante essa fala, né? Mar de amargura. É daí que vem a palavra Maria, né? Que vem a palavra amaro, amargo. É daí que vem justamente essa perspectiva, né? Mar de lamúrias e amarguras. Então, sem dúvida alguma, nessa encarnação ainda ela vivencia, como a gente vai ver mais adiante, diversos desafios. Mas então, o que a gente vai perceber? Ela era reconhecida pelo seu próprio nome, como não tinha sobrenome naquela época, se falava o nome do lugar de onde a pessoa vinha, como Paulo de Tarso, Jesus de Nazaré, José de Arimateia, ou seja, sempre referindo ao lugar onde a pessoa tinha nascido. E o lugar em específico onde ela nasceu foi Migdel, como eu já falei, né, Magdala, que em aramaico significa torre. É um pequeno vilarejo na porção oeste, como eu já disse, na porção ocidental do lago de Genezaré, no mar da Galileia, ficava na Galileia, né, próximo à cidade de Tiberíades. É interessante porque muitas traduções e muitas visões interpretativas colocam a personalidade de Maria Madalena como sendo prostituta. No texto bíblico não há nada que confirme essa hipótese. Não existe nada na Bíblia que deixe claro que Maria Madalena fosse prostituta. Não existe isso. Inclusive existem exegetas, hermeneutas, tradutores, interpretadores do texto bíblico que vão ter uma opinião que eu acho bastante controversa, inclusive no meio espírita, né? Tem um palestrante espírita que eu gosto, que é Nilson Freire, que fala exatamente do fato de que Maria de Magdala foi colocada como prostituta a partir do século VI. Por quê? Porque a igreja nascente não tinha espaço para o feminino, não tinha espaço para a mulher. Não existe na hierarquia da igreja a figura feminina como algo importante. Isso somente nas santas que são admiradas à distância. Geralmente os cargos ocupados pelas mulheres são os cargos de freiras. E dentro das freiras, o cargo mais alto que se ocuparia seria de uma abadesa, por exemplo, que era a chefe de abadia de um monastério, né? Pois bem, o que a gente vai perceber? Que a figura feminina não era benquista como alguém de importância grande numa hierarquia como a da Igreja Católica de então. Então, por conta disso, não havia interesse de uma admiração tão grande de uma figura que até então era uma obsidiada. É bom lembrar disso, né? Era uma obsidiada. Tinha sido obsidiada, mas foi libertada pelo próprio Jesus e foi um grande símbolo de fidelidade a Jesus. Mas aí a gente mantém essa visão de que ela era uma prostituta, justamente por não saber de onde viria essa riqueza suposta que o texto bíblico faz parecer que ela tinha. Então, sabendo que ela era uma devedora, no caso uma pecadora, acreditava-se que possivelmente ela fosse uma prostituta.
mas isso é uma coisa que não tem confirmação bíblica. Olha que importante isso. Isso dá uma rasteira nos nossos preconceitos. Às vezes a gente vem com a ideia já pronta de que é assim. Inclusive faz brincadeirinhas, anedotas, chama alguém de Madalena arrependida como sendo uma coisa cínica, uma forma jocosa de se referir a alguém que supostamente se arrependeu sem ter se arrependido. Mais um aí para esse machismo estrutural no qual a gente ainda vive, né? E a gente precisa, sem dúvida alguma, questionar. Mas aí a gente vai perceber que há uma identificação também. As pessoas tendem a interpretar o texto bíblico identificando Maria de Magdala com a pecadora, aquela pecadora que vai aos pés de Jesus, lava seus pés com as suas lágrimas, com um bom óleo, um bálsamo, molha seu cabelo no banquete da casa do fariseu Simão, supostamente lá em Magdala. E aí é interessante, a gente vai ver que as pessoas tendem a interpretar que é ela, mas no texto bíblico isso não fica claro que seria ela. Outras interpretações vão falar que ela seria a mulher adúltera, com aquela situação que Jesus diz para que quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Só que também não existe nenhuma base para essa interpretação, o que é um grande equívoco. A gente vai ver também outras interpretações que vão falar que Maria de Magdala seria a irmã de Lázaro e de Marta, quando na verdade aquela era Maria de Betânia. Magdala ficava na Galileia e Betânia na Judéia. Fica bem claro que não era a mesma pessoa no próprio texto bíblico, mas muitas pessoas identificam como sendo um personagem só, todas essas que eu citei agora há pouco, né? E infelizmente há muito equívoco com relação a isso. Não há nenhum fundamento bíblico, nenhum fundamento exegético, nenhum fundamento hermenêutico para justificar esse tipo de informação equivocada, né? Existe também uma grande controvérsia, e aí eu destaco tanto a figura de Dan Brown, que é bem conhecida por conta da sua ficção, né, sobre o Código da Vinci, e também a figura que eu admiro bastante, que é Jean-Yves Leloup, um psicólogo transpessoal francês, que é também um padre católico ortodoxo grego da tradição Hesicaste, que dizem, de acordo com diversos outros autores também, que supostamente Jesus e Maria Madalena teriam se casado, que conforme nós podemos ver no quadro de Leonardo da Vinci, da Última Ceia, não há um cálice onde Jesus esteja bebendo, e que supostamente o cálice seria Maria de Magdala, que está ali pintada, que as pessoas tendem a interpretar como sendo o apóstolo João. Por ser o mais jovem, era imberbe, ele não tinha barba, e aí a interpretação que muitos dão é que na verdade ali aquela figura era Maria de Magdala. O cálice, o graal, né? O cálice sagrado onde Jesus depositou seu próprio sangue. Ou seja, olha o símbolo aí, que ele deu filhos a ela, deu uma linhagem de sangue através dela, o que é uma controvérsia também que a maioria dos teólogos e dos historiadores simplesmente desconsidera pelo fato de que não tem nenhuma base documental para poder se fazer uma afirmativa como essa. Não existe nenhum texto histórico que aponte para essa possibilidade. Então, realmente é arriscado a gente chegar a esse tipo de conclusão, né? Alguns usam para fazerem elucubrações a esse respeito o Evangelho de Maria Madalena, que é um texto apócrifo. É um evangelho apócrifo, ou seja, o que é apócrifo? É um texto que não é considerado legítimo. Os textos canônicos são aqueles 4 que estão na Bíblia, né? Os evangelhos canônicos, que são o de Mateus, de Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos bíblicos. Enquanto que os apócrifos são inúmeros, como de Tomé, de Simão Cirineu, de Maria Madalena, e uma lista enorme de outros personagens que supostamente teriam escrito sobre Jesus, mas a datação
geralmente é colocada como muito posterior à época em que Jesus viveu, portanto não teria sido de autoria de nenhuma dessas figuras que trazem seu nome como sendo autores, né? Então, supostamente, o texto dela também não seria dela realmente, porque é um texto gnóstico, né? Um texto, o que é o gnosticismo? Eles enfatizam muito a questão do autoconhecimento, eles enfatizam muito a questão da busca pela verdade, né? E que, de certo modo, é um pouco diferente do estilo dos textos dos outros evangelhos, os evangelhos canônicos. E aí esse gnosticismo não é aceito como sendo algo que fosse compatível com a época. Mas o que é que a gente encontra lá no Evangelho de Maria Madalena? Inclusive o próprio Jean-Yves Leloup traduz do grego o texto do Evangelho de Maria Madalena e coloca o quê? De forma bem clara lá, que supostamente ela era uma discípula muito amada por Jesus, ao ponto de ser uma confidente, a ponto de ser questionada por Pedro e André constantemente, porque Jesus havia confidenciado a ela coisas que não havia falado para os seus outros apóstolos. Então, a figura de Maria Madalena se destaca aí não como apenas uma discípula, mas como uma apóstola, como uma figura central, né? E aí a gente vai ver que, sem dúvida, é um texto interessante de se ler, mas carece de fontes para que a gente justifique que realmente aquele texto é um texto histórico. A história de Maria Madalena é tão inquietante que, se a gente for consultar, a gente vai encontrar pelo menos 4 longas metragens a respeito da vida dela, e agora, mais recentemente, há uma série televisiva também falando a respeito da vida dela. É um grande símbolo de transformação. É chamada a rediviva de Magdala, ou seja, a que reviveu, a que ressuscitou, a que saiu da morte simbólica para a vida, a que saiu da sombra para a luz. Então, seu arrependimento também é, sem dúvida, uma grande referência para nós. A gente vai encontrar lá na Revista Espírita, no ano de 1863, na revista de julho, uma mensagem falando sobre ela, quando João, discípulo, espírito, vai descrevê-la como um símbolo do arrependimento que a gente deve ter diante de nossas tantas culpas. E a gente vai ver que Kardec ele tem 5 textos onde se faz referência a Maria de Magdala. Nesses 5 textos a gente vai ver que são textos do livro A Gênese, quando ele está examinando a ressurreição do Cristo, e também das revistas espíritas, além dessas que eu citei, algumas outras. Então, curioso é ver que não tem nenhum texto do Evangelho segundo o Espiritismo sobre Maria Madalena. Talvez porque o objetivo de Kardec era trazer os ensinamentos de Jesus de forma específica e não explorar, de certo modo, a figura dessas personagens tão simbólicas para a gente, mas sem dúvida a gente tem um grande benefício em buscar se esclarecer um pouco a respeito dessas histórias. Carlos Torres Pastorino também traz uma contribuição ímpar na sua coletânea de livros Sabedoria do Evangelho. Aí aqui eu chamo a atenção especificamente para o volume de número 7, onde ele vai se debruçar sobre a figura dela e explorar as informações que se tem a respeito dela. A gente vai ver que ele explora lá dizendo que no Talmud, que é o livro de tradições orais do judaísmo, há uma menção à figura de Maria de Magdala. Ele diz que no Talmud, segundo o Talmud, ela foi casada com um judeu chamado Papus ben Yudá, ou Papus ben Judá, que abandonou esse judeu e se casou com Pânter, um oficial de Herodes. Mas lá no texto do Talmud também não se fala em momento algum que ela era uma prostituta. Em instante algum existe isso lá. E aí a gente vai ver também que o próprio Pastorino vai explorar o fato de que Lucas apresenta 2 personagens separadas. No capítulo 7, no versículo 37, ele fala da pecadora, a que se abaixa para poder lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas, enxugar com os próprios cabelos, né? E
Em um outro momento mais adiante, ele apresenta uma outra personagem, que é Maria Madalena, aí ele nomeia, chamando ela de Madalena, que está lá no capítulo 8, versículo 2. Ou seja, fica claro que são duas pessoas diferentes. Pastorino também chama a atenção para o fato de que Maria de Betânia, a irmã de Lázaro e de Marta, era amiga de Jesus. Então, não teria como ser a mesma personagem. E aí ele ainda vai falar que os estudos históricos vão falar que o túmulo dela se encontrava na cidade de Éfeso, onde havia morado Maria de Nazaré e João, o João Evangelista, o discípulo mais amado. A gente vai perceber o quê? Que lá no século VI, os livros históricos ainda vão falar sobre o túmulo de Maria Madalena, estando lá em Éfeso. Assim como mais adiante, em 1106, no ano de 1106, também há relato histórico de que lá estaria o túmulo dela, apesar de que no ano de 899, o imperador Leão VI, imperador de Constantinopla, ordenou que os restos mortais de Maria de Magdala fossem transportados de Éfeso para Constantinopla, que hoje é a atual cidade de Istambul. Então existe essa referência histórica. Lá no volume 8, Pastorino continua falando sobre ela também e vai dizer o quê? Que na crucificação, perante os presentes que ali estavam, a única pessoa que não era familiar, não era parente de Jesus, era Maria de Magdala. Ele vai citar que estava ali Maria de Nazaré, João, que supostamente era um primo de Jesus. A gente vai ver também a figura de Susana, Berenice. A gente vai ver a figura de Maria de Cleófas, a figura de Joana de Cusa, ou seja, diversas figuras, mas que tinham algum entrelaçamento familiar com Jesus, né, segundo a interpretação de Carlos Torres Pastorino, mas que Maria de Magdala era a única que não era familiar e lá estava firme e forte na sua fidelidade à mensagem de Jesus, ali se mantendo, sem dúvida alguma, trazendo claramente o impacto da mensagem de Jesus na sua vida. E a gente vai ver que Emmanuel também traz textos interessantes a respeito da figura de Madalena. Emmanuel vai falar o quê? No livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz literalmente que ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, vai falar dela dizendo que, embora os equívocos sucessivos após conhecer Jesus, passou a cultivar a pureza e tornou-se um símbolo da vitória da razão sobre a paixão. Voltando a Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele vai dizer que entre os que haviam descido ao vale da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho e soerguimento moral das trevas para a luz. Sem dúvida, é uma figura que merece ser comentada, é uma figura que nos inspira a nossa transformação moral. E aqui eu trago, para finalizar minha fala, apesar de que não é uma fala tão breve, eu vou finalizar mais adiante, depois da prece, é claro, mas para nos inspirar, já no finzinho da minha fala, um diálogo que é tido entre Jesus e Maria de Magdala, conforme a gente encontra no texto do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pelas abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Pois bem, ele descreve que ela havia ouvido falar a respeito de Jesus pelos seus criados, e quando ela sabe que Jesus, através desses mesmos criados,
estava ali próximo à sua cidade, na cidade de Cafarnaum. Ela se direciona lá à noite, justamente às escondidas, para não ter contato com ninguém. Ela chega até um humilde casebre onde morava Simão Pedro com sua família, e lá encontra Jesus. E aí Humberto de Campos descreve da seguinte maneira: vencendo, porém, as mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede de verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam os olhos. Enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita, ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno, fitando-a, enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações, e os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom com os outros ou honesto com os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da convivência, da conveniência, melhor dizendo. Há os que amam os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema e a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem com o mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente:
Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo esflorescido se encobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no seu íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por isso exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para uma meditação mais profunda. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito. Convidava-a a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs do sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Depois dessa, sem dúvida, maravilhosa fala, ela se viu completamente tocada. Disse que ela voltou a Magdala, vendeu seus bens, distribuiu com os pobres e voltou para seguir Jesus. E passou a segui-lo até o fim da sua vida. Quando Jesus, crucificado, foi levado o seu corpo até o Santo Sepulcro no jardim. Pois no jardim do sepulcro, no terceiro dia, na manhã que iniciava, ela aparece novamente para encontrar o seu rabi. E lá encontra o sepulcro aberto e duas figuras em roupas alvas lhe chamam a atenção. Ela pergunta onde estaria o corpo do seu rabi, enquanto que aqueles homens dizem: o que procuras? E ela então, interrogando, eles dizem que ele não estava mais lá. Ela, entristecida,
fica completamente tomada pelas inquietações e pela saudade. E a gente vai ver no livro Primícias do Reino uma fala sobre esse momento específico. Uma saudade feita de pungente dor estrangulava-lhe o peito. Foi muito rápido. Teve a impressão de que uma aragem que perpassou levemente perfumada. Voltou-se para trás e por entre as lágrimas viu, a poucos metros, um homem que lhe perguntou: Mulher, por que choras? Quem buscas? Aquela voz, aquele perfil, não pôde concluir o raciocínio. Maria! Rabone! O deslumbramento dominou-a. O mestre vivia e ali estava, radioso como a madrugada nascente. Não me detenhas. Vai para meus irmãos e dize-lhes que eu sigo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esse momento ímpar se destacou, porque ele primeiro aparecera para ela. E ela corre em busca dos irmãos para falar do que havia acontecido e as pessoas não acreditavam nela. Amélia Rodrigues, nesse texto do livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Franco, vai dizer que os discípulos mantinham-se descrentes dela. Não acreditavam que ele iria aparecer justamente para ela, que havia sido uma pecadora. Por que para ela e não para João, o mais amado, ou para Simão, o que havia recebido do Cristo a tarefa de liderar os outros, ou para a própria mãe, Maria de Nazaré? Por que não para um dos mais próximos? Por que para ela, justamente para ela? Ela sentia o coração ferroado de angústia diante daquelas acusações, mas se manteve firme na sua proposta e quando Jesus veio, confirmou para todos eles o que havia dito para ela. E ela, depois dos 40 dias que Jesus permaneceu na terra, se manteve firme na proposta de buscar servir ao Cristo. Então buscou os apóstolos, cada um deles, para tentar se aproximar deles e se manter vinculada à proposta de propagar o evangelho na terra. O que é que acontece? Todos eles negam a possibilidade de que ela permaneça junto. Todos eles se afastam dela, com medo de que a sua história pretérita pudesse macular a mensagem de Jesus. Alguns diriam até que eles tinham medo era de si mesmos, por conta da tamanha beleza daquela mulher. Mas ela, desgarrada, completamente rejeitada, abandonada, se viu com dificuldade de se aproximar de Jesus. E vai para as cercanias da sua cidade. Alguns textos vão falar que ela trabalhava nos serviços domésticos para buscar o seu sustento, tendo que cotidianamente negar as inúmeras propostas para a queda. Ela havia vivenciado a sua última queda, ela caiu em si. E esse cair em si, sem dúvida, faz uma diferença enorme. É como aquele texto bíblico, quando Pedro ouviu o galo cantar pela terceira vez, e aí o texto bíblico é claro, Pedro caiu em si. É esse momento em que a gente cai em si, ela caiu em si. E aí o tempo inteiro negando essas propostas, o tempo inteiro se mantendo firme, ela soube que havia um grupo de leprosos se aproximando da cidade de Cafarnaum, buscando a figura de Jesus. Eles não haviam sabido que Jesus já havia partido da terra. Eles então foram surpreendidos pela presença dela, aquela mulher lindíssima, que fora explicar para eles que Jesus já não estava mais entre nós, mas ao mesmo tempo foi trazer para eles a mensagem do Evangelho libertador de consciências. E inspirou eles com suas esperanças, falando das bem-aventuranças ensinadas por Jesus, trazendo toda a amorosidade para aqueles que já sofriam muito com sua enfermidade.
e resolveu seguir aquele grupo quando as autoridades da cidade afastaram eles. As autoridades mandaram que eles fossem embora. Ela não tinha como quem ficar, para onde ir, foi com eles. E eles foram para o Vale dos Leprosos, em Jerusalém. E lá ela estava cuidando deles, falando da amorosidade de Jesus, falando das esperanças do porvir, falando de como é necessário que a gente busque a nossa porta estreita, como Jesus havia asseverado para ela. E ela mostrando como a dor era, sem dúvida, essa porta estreita para a libertação espiritual. E não tardou para ela perceber nela própria as primeiras marcas violáceas da lepra. O mal de Hansen havia atingido seu corpo. Iniciara ela ali mesmo, naquela encarnação, sua jornada de redenção. Fora acometida por aquela doença tão terrível, mas mantinha-se firme e forte, apesar das dores, apesar de todo o sofrimento. E quando já estava ao fim da vida, ela resolveu reencontrar as figuras amadas do passado. E soube que na cidade de Éfeso se encontravam a figura de Maria de Nazaré e João Evangelista. E resolveu rumar para lá. Era uma jornada difícil, ela tinha que viajar à noite para evitar o fato de que os leprosos não podiam transitar. Então ela viajava à noite, passando por situações terríveis, atrozes. Ela precisou mendigar, buscando na caridade alheia o amparo para as suas necessidades mais prementes e, no entanto, se mantinha firme no propósito. Quando estava à porta da cidade de Éfeso, naquele monturo, aquele monte ali, ela viu a cidade e não aguentou, acabou sucumbindo e caiu ao chão. Foi sustentada e amparada por um casal de cristãos que levou para uma tenda humilde e cuidou dela. Esse casal, sabendo do seu desejo, mandou imediatamente chamar João e Maria, que foram vê-la. E naquele instante final da sua vida, ela se viu como que transportada em espírito na cidade de Cafarnaum, à beira do lago, com os pés sendo acariciados pelas ondas do lago de Genezaré. E a figura do mestre apareceu luminosa do seu lado, dizendo: Maria, venha comigo. Você escolheu a porta estreita. Agora é o momento de seguir adiante. Então que a gente se mire nesse exemplo ímpar de transformação moral, de fidelidade à mensagem de Jesus. Esse grande símbolo, esse grande arquétipo do arrependimento e da vontade de fazer diferença. Que a gente se inspire e verdadeiramente possa viver isso nas nossas próprias vidas, vencendo nossas paixões, nossa luxúria, nossa sensualidade, nossas limitações, nossos equívocos e imediatismos que infelizmente nos cegam para a realidade maior. E que nos inspiremos nela, na sua fidelidade à mensagem do Cristo, vivendo hoje o que nos cabe viver hoje. Então agora eu peço que a gente volte àquela postura inicial de prece, de oração, para buscarmos nessa figura ímpar inspiração para a nossa transformação. Senhor Jesus, eis-nos aqui novamente reunidos em Teu nome, buscando nos esclarecer. Toca nesses mais sinceros propósitos que nós agora abraçamos em nossos corações de nos transformarmos e de nos tornarmos espelhos da Tua verdade. Que o Teu amor possa figurar em nossa existência agora e sempre. Que assim seja. Grande abraço a todos e até a próxima com fé em Deus. Tchau, tchau.